Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje, Clube do Filme. Para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tranquilo? Eu sou o Vinícius e bem, voltamos para mais um episódio do podcast. Mais uma vez o Clube do Filme, que a gente já tinha avisado que teria convidado para falar de encontros e desencontros. E a gente tá com o Carlos, diretamente lá do Catum Podcast. Catum, cara, o nosso especialista de anime, né? Sempre que a gente precisa a gente tá chamando os caras, mas dessa vez vamos falar um pouco de cinema também, né? Carlos, seja muito bem-vindo, cara. Cara, obrigado pelo convite aí. Falar desse filme que, irmão, eu tenho um carinho extradimensional com esse filme aí e com a diretora também, em certo sentido. Mas esse filme em específico eu tenho um carinho muito grande e até por isso que eu escolhi ele, né? Então, trocar um pouquinho dessa ideia aí sobre um filme que fala de duas pessoas americanas perdidas em Tóquio, né, velho? Acho que... E, inclusive, faz até o link com a Toon, né? Já que sai do Japão, então tem todo esse detalhe. Verdade. Querendo ou não, tem alguma coisa envolvida. Mas bem, Carlos já adiantou um pouquinho. A gente vai falar de encontros e desencontros, filme de 2003. E, bem, vamos começar com o nosso convidado, que já comentou um pouquinho do porquê ele escolheu esse filme. A gente foi lá, assistiu pra gente debater aqui. Então, Carlos, fala mais um pouco. Você assistiu o filme quando saiu lá? Como foi seu primeiro contato com o filme? Fala um pouquinho da história do filme e a gente começa a conversar aqui sobre encontros e desencontros. Tá bom. Eu vou dar só a sinopse aqui rapidinho, né, gente? Encontros e Desencontros, ele é um filme que acaba falando sobre dois personagens, né? O personagem da Scarlett Johansson e o personagem do Bill Murray, né? O personagem do Bill Murray é um ator, né? E a personagem da Scarlett Johansson é a namorada de um fotógrafo famoso. E os dois acabam se conhecendo num hotel em Tóquio por coisas da vida, né? E aí, na verdade, a gente vai entender como é que tá aquela situação de vida dos dois naquele momento, né? É um retrato de um momento de vida desses dois personagens, né? Basicamente, a sinopse do filme que eu posso entregar é isso, né? Mas, cara, eu acho que o filme ele é muito mais. Eu tenho alguns detalhes do filme. Tu me perguntou, né, se eu vi na época que saiu e não vi. Eu fui ver o filme anos depois e já tinha gostado do filme. E aí é um detalhe bem legal, né? Quando eu vim fazer o meu mestrado aqui em Portugal, eu tive que produzir um curta, né? E o filme de referência principal desse meu curta-metragem foi Lost in Translation. E aí eu voltei a rever o filme e desde lá, então, até hoje, eu já devo ter visto o filme umas 5 vezes diferentes. Tenho diferentes perspectivas do filme toda vez que eu vejo, de cenas e de construções. E, cara, tipo, eu sou muito apaixonado por esse filme em específico, dos principais da cinematografia da Sofia Coppola, né? A partir principalmente do que ele me encanta no contato da construção dos personagens, saca? O tato que ela tem pra construir essa narrativa que é feita ali em Tóquio, o jeito como ela consegue narrar, muitas das vezes com, cara, textos muito subliminares, assim, subtextos transcorrendo, e posteriormente até entendendo, né, da onde que saiu Lost in Translation, né, a gente descobre as histórias dele, a ligação que tem com o Her, né, e as histórias da época que ela era casada com, eu esqueci o nome do diretor, cara. Spike Jonze. Que fez, o Spike Jonze, né, que fez John Malkovich, né, que fez, e na época tava muito estourado com John Malkovich, entre outros filmes, né, é um grande diretor também de videoclipe. Então, depois que você começa a ler a história, da onde que saiu o filme, da onde saiu o roteiro e tudo mais e tal, e aí, ele entre aspas, dizem, né, que ele foi por causa desse filme existe Her também, né, então você começa a pegar esse tipo de coisa, então cada vez mais eu fui me apaixonando pelo filme e tendo esse carinho, assim, além de eu achar, não só eu, né, eu acho legal também comentar que há um tempo atrás saiu uma lista de, tanto pelo Hollywood Reporter como pela Academia da Cinematográfica, Academia de Cinema da Grã-Bretanha, né, dos 100 melhores filmes de todos os tempos feitos por diretoras, né, e Lost in Translation ficou em quinto nesse sentido. Então, além de eu ter esse carinho pelo filme, eu acho um filmaço. E aí, até por isso que quando o Vini fez esse convite pra mim, foi assim, já tava ali no topo da lista, assim, pra falar, né. Tava na ponta da língua, não demorou um segundo pra você responder, não. Esse aqui
a primeira opção. Vamos pras outras, caso não seja essa. Aí as outras também foram de outros diretores que eu gosto bastante, né? Então, sim. Aí eu já foi indo assim. Bem, e vocês, galera? Everton, Anderson, primeiro contato com o filme, já tinham assistido? Assistiram pra gravação? Eu nunca tinha assistido, eu fui assistir agora pra gravação. E eu gostei bastante, achei legal o filme. Eu acho que, tipo, se eu tivesse assistido na época, provavelmente eu não teria gostado, sabe? Mas agora, mais velho, assim, eu achei um filme interessante, eu achei muito legal a construção, assim, não a construção dos personagens em si, mas aquela questão de onde eles estão inseridos e essa jornada momentânea deles, que é meio que um recorte momentâneo daquele momento. E isso eu achei muito legal, que o filme, pra mim, retrata muito bem isso, sabe? Essa questão da solidão mesmo, que cada um tinha, e meio que como eles encontraram uma maneira de ficar juntos, sabe? Naquele momento, eu achei toda essa ideia, e ligado realmente, toda essa questão de serem duas pessoas de culturas diferentes em uma cultura diferente, sabe? Eu acho que foi uma coisa que me atraiu bastante quando eu assisti o filme. Anderson? Bom, cara, depois de tudo isso que o Carlos falou, fica até meio difícil, porque eu vi esse filme à época, já não tinha gostado, e rever agora pra gravar esse programa me fez ter a certeza que eu realmente não gosto desse filme, cara. Eu tenho alguns sérios problemas com eles, que pro Carlos são algumas questões de elogio, em relação a termos de desenvolvimento, algumas passagens e modos de se apresentar, a construção daquele micro-universo ali dentro do filme, mas a gente vai falar sobre isso. Interessante. Bem, eu também, esse era um daqueles filmes que eu sempre comento aqui no Sofaverso, que eu tenho um monte de aquela lista gigantesca que nunca acaba, né? Enquanto estava lá, no momento, falando, uma hora eu vou assistir. Bem, um impulso foi dado a assistir para a gravação desse podcast, e no primeiro momento eu gostei bastante do filme, assim, assisti, achei um filme muito bonito, achei toda a construção ali dos personagens, eu achei bem interessante mesmo, como os atores estão, a história que entrega, os pormenores do filme, é um filme, assim, bem contemplativo, né, bem bonito, assim, e posteriormente, assim, eu gostei, mas também não achei, tipo, um dos melhores filmes da minha vida, foi algo que eu assisti e tal, gostei. Depois que eu comecei a ler sobre o filme cresceu muito pra mim, cara. Eu comecei a ver, nossa, eu não tinha percebido isso, nossa, isso aqui é realmente interessante, nossa, tem a questão do Spike Jonze e da Sofia Coppola, onde ela estava inserida na época, como foi feito o filme, a participação do Bill Murray, tem vários pontos ali de produção que me fizeram começar a enxergar o filme com outros olhos. Eu fui vendo cenas de novo, revendo pedaços, e o filme cresceu muito pra mim. Hoje eu achei ele muito melhor depois do que na minha primeira assistida, na minha reação inicial. Isso é muito interessante. O Carlos, que já assistiu 5 vezes, ele deve ter uma percepção ainda maior, né? Não, então, é exatamente isso, cara. Eu acho que ele é um filme... A Sofia Coppola conseguiu escrever esse texto, né, desse roteiro, e detalhes, ela ganhou o Oscar por causa desse roteiro, né, de filme, e eu acho que ele é um roteiro que ela mesmo já comentou isso em várias entrevistas, que é super pessoal, né, e sim, a gente tende a comentar isso em todas as áreas do cinema, que quanto mais pessoal é a história que você tá contando, normalmente melhor ela fica. E nesse caso de Lost in Translation, eu acho que isso é a caracterização disso, porque como ela foi construindo a história, como ela foi construindo os personagens, aquele retrato dos personagens, como eles se interagem, como eles se desenvolvem ali, esse tipo de coisa, você começa conforme você vai analisando, igual o Vini acabou de comentar, você vai analisando pedaços, você vai analisando cenas, você vai analisando várias construçõezinhas ali, você começa a entender, e eu acho que vira e mexe você pode reentender ao mesmo tempo, porque eu acho que a grande graça do cinema é você ter a tua própria análise sobre o filme, saca? Não importa muito, na verdade, importa muito o que o autor quer passar, né? Mas ao mesmo tempo não importa, e também importa a tua mensagem que você entende daquele filme. E eu acho que o Lost in Translation, ele te permite ter diversas mensagens em diversas cenas e diversas análises. Até porque, como a gente comentou, né, ele é um filme meio contemplativo em vários momentos. Então você consegue ter semióticas de análise e construções assim, porra, mano, dá com pau ali, né? E sem falar que é um filme barato, né? Foi pra nível Hollywood, foi um filme de $3 milhões à época. Então foi um filme muito barato, né, de se produzir. Filme super independente, né? O segundo filme dela, né, da Coppola. É uma coisa interessante também falar sobre a própria Sofia Coppola. É o segundo filme dela, né? Ela já tinha lançado As Virgens Suicidas em 99. E ela vai fazer esse filme, né? Vai lá pro Japão e tal, com
contando que o Bill Murray ia aceitar participar, mas foi até os 45 do segundo tempo pra ter essa certeza, né? Só foi confiar mesmo quando ele apareceu lá no Japão pra gravar o filme. Então, um filme super independente, que também na época ali em 2004, no ano posterior ao seu lançamento, faturou, assim, muita coisa de prêmio, né? O Carlos comentou o Oscar, o roteiro original, né, de 2004, mas Globo de Ouro ganhou de melhor filme de comédia musical, melhor roteiro, melhor ator, o BAFTA também ganhou vários prêmios. O Bill Murray, o próprio Bill Murray, ele era favoritíssimo pra ganhar o Oscar, não ganhou. Ele falou, tem até uma entrevista dele falando que eu tava com o textinho pronto pra comentar, que ele tava ganhando tudo, ele não ganhou só o Oscar. Então, é um filme de realmente um independente, é um filme pequeno, você vê ali que o hotel que eles ficam no filme é o hotel que ela tava hospedada, ou fica hospedado quando viajava pra lá. Então é uma coisa bem... Esses pontos são pessoais, e o filme pequeno também, que fica grande, né, depois com os anos que são contados, e até hoje é um filme muito bem recebido. É um filme que a gente pode chamar um filme cult, mas depois agora ele já tá bem, assim... mais popular, vamos dizer assim. E até, só pra complementar, eu acho que a gente já comentou nisso, que ele é um filme que talvez ele cresça conforme passar no tempo, e a gente comentou também que talvez ele seja um filme meio adultão, assim, dependendo da época que você vê, você vai ter uma outra percepção, e eu acho que é isso, cara, tipo, não tem muito o que falar desse filme nessa perspectiva, porque conforme você vai passando a vida e você vai entendendo mais a sua própria vida, né? Você consegue pegar relances da narrativa da Coppola pra você entender melhor o que ela tá querendo comentar, tá ligado? Ao mesmo tempo que, tipo assim, como a gente comentou, é o segundo filme dela de longa, assim, realmente... E pra mim é a maior obra-prima dela que ela já fez. E nesse sentido, ouvindo próprias narrativas do filme, de como o filme foi feito e tudo mais e tal, você consegue perceber que ela também deu muita sorte da equipe que ela tinha na mão, tá ligado? Bill Murray é um absurdo de ator. A Scarlett Johansson tinha 17 anos pra fazer esse filme e, tipo, já era uma absurda de atriz, né? O diretor de fotografia aceitou fazer o filme por miséria nessa época e, cara, a fotografia desse filme é linda pra caceta. Então, tipo, o acerto com o hotel foi o permuta, assim, tipo, foi uma permutaça que eles fizeram no hotel. É daquelas coisas, é cinema, cara, tipo, eu acho que é o cinema mais raiz em si impossível. E é claro, também tem o nome dela pra conseguir fazer algumas coisas ali e levantar $3 milhões, né? Tem esses detalhezinhos, assim. Bem, vamos começar a falar então do filme, dos momentos que a gente mais gosta, eu acho que uma coisa importantíssima pra gente começar a falar, que eu acho que é bem interessante, é o do próprio Bill Murray e da Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson ainda não era a Scarlett Johansson que a gente conhece hoje, né? 17 anos aí, como o Carlos comentou nesse filme. Tem até agora, recentemente não, mas faz uns anos ali, ela tava no talk show e falou desse filme e tal, de como ela se sentia. E o Bill Murray, que já era o Bill Murray, mas aqui ele tá indo por uma veia bem diferente do que ele fez no começo e o que levou ele à ascensão da carreira. Posteriormente ele vai continuar mais nesse ponto dramático. Mas eu quero saber o que vocês acham das atuações. Não sei se o Anderson, da parte que ele comentou que não gosta tanto, as atuações e os personagens, assim, incomodam tanto. Mas vamos conversar do que vocês acham dos dois nesse filme. Não, sobre atuações eu não tenho nem o que reclamar, honestamente. Scarlett Johansson, desde sempre, ela manda bem, até fazendo, sei lá, o genérico do Esqueceram de Mim, que era o terceiro filme, o quarto filme, sei lá. Sim. O Bill Murray a gente já conhece. Mas o que me atrapalha um pouco nesse filme é justamente todo o contexto, e principalmente a parte comédia, colocando entre aspas, ela é muito focada em uma única piada e que eu já não achava particularmente engraçada na época, não acho hoje, que é aquela questão o humor olha como o japonês ele é esquisito, olha como ele troca o R pelo R, vamos fazer graça disso. Então, tratar todo um filme, toda a ideia de duas pessoas perdidas fora de seus habitats, em um ambiente que não é o deles, e tratar toda uma cultura dessa maneira, pra mim nunca foi uma coisa muito agradável de se assistir. Assistindo de novo agora, continua esse martelinho batendo na minha cabeça. Mas em termos de atuações, os atores mandam bem, não tem nem o que falar disso, cara. Engraçado você falar isso, porque isso é uma discussão se você pensar numa problemática, talvez essa discussão que eu mais encontrei quando se fala sobre o filme. Particularmente, eu assisti o filme, isso não me incomodou. Mas, obviamente, pensando depois e vendo próprias pessoas asiáticas comentando sobre, isso é realmente um ponto a se considerar. Mas eu não sei, assistindo o filme eu não tive essa impressão de que era algo ofensivo, mas obviamente eu não faço parte da cultura que talvez esteja no cerne do problema, né? Mas a questão da comédia, ela é totalmente própria do Bill Murray, né? Essa parte de comédia, de piadas, isso foi totalmente deixado em aberto pra ele improvisar em cima, né?
Só a parte dramática era mais seguida certinho como a Coppola imaginava pro filme. O Bill Murray, ele é muito bom em fazer aquele humor mal-humorado. E não é... Isso, a carreira dele é isso, basicamente. Eu acho a cena... Desculpa te cortar, Anderson, mas a cena... Não, pode falar. A cena do whisky lá que ele tá fazendo com o pessoal, eu acho muito engraçada. Desculpa, eu achei muito engraçado. Então, Pode ser... Tipo, tem um problema... Eu assisti e fiquei... Nossa, Ela começa engraçada, justamente daquele diretor falando um monte de coisa e a tradutora dando aquela aliviada no problema e ele... é sério que ele só falou isso mesmo? Tem certeza? Mas pra daí cair no ponto... o Screw... não, aí não dá, cara. Cara, mas aí que eu não sei, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a crítica é super válida. Qualquer tipo de crítica nesse sentido é válida, tá ligado? Mas... eu não... Assim, como eu acompanho um pouco de cultura japonesa, até com os animes muito próximos, esse tipo de coisa, quando eu vi o filme, a primeira vez eu não me peguei muito nisso, mas a segunda vez que eu fui ver o filme, e depois, posteriormente, até pro caso do meu curta-metragem, eu prestei atenção nisso, saca? Pra mim ter uma noção se era, tipo, se ele pegava muito pesado nesse sentido. E, cara, eu fiquei até meio bobo de eu olhando o filme assim, eu tenho um pensamento até meio de contrapartida, tá ligado? Eu acho que em certos momentos, principalmente em cenas meio contemplativas de desenvolvimento ali e tal, eu achava a Sofia muito respeitosa com a cultura japonesa, tá ligado? Tipo, a questão lá da montagem do vasozinho, tá ligado? Que tem a cena com a Scarlett Johansson que ela vai montar pra entender a cultura japonesa de tipo, de organização, desenvolvimento. Depois quando ela vai no templo e ela vê o casamento acontecendo, esse tipo de coisa. Aí depois quando a galera... Então, aí tem as cenas pra mim dela andando dentro do patinho e depois... Essas cenas que são situadas dentro da cultura japonesa ali e tal, em volta... Eu sempre achei muito respeitoso nesse sentido, mas é claro, é a minha opinião, tá ligado? E quando a gente pega essas características do japonês falando inglês e falando meio errado assim e tal, pra mim não soa zoado esse tipo de coisa assim, porque, cara, tipo, o que eu vejo em anime e o que eu acompanho de cultura japonesa é muito assim, entende? Tem até não sei se vocês vão lembrar, tem um vídeo maravilhoso, que é o do Cristiano Ronaldo participando de um programa de talk show japonês, que ele tá com uma cara de bunda extremamente absurda. Se vocês nunca tiverem visto isso, procurem isso no YouTube, tá ligado? Porque, tipo, a cultura japonesa, ela é meio, assim, ela tem essa pegada um pouco mais exagerada, em certo sentido. Eles adaptam muito o inglês nesse sentido pra lá e tal. Então, cara, tipo, quando eu vi o filme, pelo menos pra mim, eu não senti isso. Aí é a minha opinião, mas eu acho muito válido das pessoas analisarem esse tipo de coisa assim, porque, como o Vini acabou de apresentar, a gente não faz parte, né, do mundo. Inclusive, eu tiro onda um pouco com isso, com o My Best Friend de Jujutsu Kaisen, tá ligado? Sim, também. Não, é só isso, porque a partir desse momento, assim, agora a gente falando de atuação, né, como o Vini apresentou, eu acho muito detalhista a atuação dos dois, saca? Pra mim, na verdade, tipo, o Bill Murray, ele brilha mais, ele tem a imposição dele como ator mais pesada, né? E que a gente acabou de falar de ele fazer o trabalho ali de inventar na hora, né? De fazer as coisas que ele tá. Tanto que a cena final, tem até essa entrevista só que foi com a Paula, que é uma cena final pra mim espetacular, que é ele cochichando no ouvido da Scarlett Johansson, né? Aquela cena não tava escrita no roteiro, ele fez na hora, né? E a atuação dele brilha mais, mas eu acho que a atuação da Scarlett Johansson ali se diminuindo, do jeito que ela se trata ali, aquilo ali pra mim é a narrativa do filme, tá ligado? O jeito como ela tá, esse tipo de coisa ali, pra mim a atuação dela é brilhante, é absurdamente brilhante naquele ponto. Cara, assim, a minha opinião com relação a essa questão do... Polêmica. A questão da interpretação, assim, do que eles tratam, assim, sei lá, cultura japonesa. Eu acho que, na minha percepção do filme, ela tem um contraste, que é um cara que é mais velho, que tá inserido naquela cultura e tá naquela parte de sei lá, de mídia, sabe? Que tem os exageros que existem, e aí ela que não tá nessa parte, ela tá mais na parte da cultura, assim, sei lá, mais antiga e tal, e que eu acho que tem muito um contraste entre esses dois, sabe? A figura dos dois. Agora você falando, é verdade. É uma coisa que eu vejo, assim, no filme, que eu acho que é exagerado de propósito, sabe? Isso é perceptível, mas o que eu tava querendo dizer é exatamente isso. Enquanto ele é um cara que já tá cansado, ele é velho, ele é renomado, provavelmente tá de saco cheio de tudo aquilo, enquanto ele foca em tirar sarro de toda a situação exagerada do diretor, o trabalho da tradução, esse tipo de coisa, se tivesse focado mais nisso, eu acho que funcionaria melhor, porque justamente o contraste dele
não tá mais nem aí pra porra nenhuma e ter que aguentar aquele monte de merda. Quando o filme fica focando só em outros aspectos linguísticos e até por uma dificuldade natural, pra mim perde um pouco. E a Scarlett Johansson, eu acho que ela manda bem demais nesse papel, assim como ela mandou também História de Casamento, se eu não me engano, a tradução, Vinícius vai me lembrar. Isso, História de Casamento, isso mesmo. Também Noah Baumbach. Existe pra mim dela o mesmo nível de atuação, ainda que em graus distintos, enquanto o outro ela tem que ser hiper intensa, mas contida. Aqui ela é extremamente recolhida, fechada em si mesma, e ela tem que conviver com aquele babaca que é o marido dela. Então é uma pessoa que quer conhecer o mundo, mas ela tá presa dentro de um casulo, e aí ela vê naquele cara a esperança de que pelo menos o mundo pode ser muito melhor do que aquilo que ela já viveu, sabe? O Giovanni Ribisi é o cara que você sabe quem é, mas geralmente você não lembra o nome dele, cara. E ele é maravilhoso. Ele é muito bom, cara. Caralho, ele é maravilhoso. Esse ator, ele é muito foda, cara. E é notável que tem muita cena que é improvisada, sabe? Pelo menos pelo Bill Murray. Aquela cena do hospital, eu tenho certeza que ele improvisou, velho. Com aquela tiazinha, velho. Sim. E eu acho muito engraçado. Aquela parte, na verdade, foi a única parte assim que eu ri assim muito. Que eu falei, caralho, mas eu achei muito engraçado, velho. O jeito que ele tava conversando com ela, velho. Mas você entende? É justamente ele tirando o sarro daquela situação toda. Foi tanta... Como é que eu posso dizer? O termo brasileiro, burocracia. Foi tanta burocracia por uma pergunta simples que uma hora o cara ficou de saco cheio. Não, isso é verdade. Mas tem uma entrevista bem legal, depois se tiverem curiosidade, ou ouvinte tiver curiosidade, que é do Bill Murray e da Sofia Coppola, assim, na produção do filme mesmo. Eles estão no terraço, assim, e tal, conversando. E ele fala muito desse cuidado que ele teve, justamente de saber até onde ele podia improvisar, principalmente na parte de engraçado, o quanto isso podia ser engraçado, o quanto isso podia ser colocado sem sair muito do tom do filme, e o quanto ele tinha que manter a ideia da Sofia Coppola pro filme, né? Então, ela fala isso, ele foi importantíssimo, não só pelo nome dele, mas também para a construção da narrativa pro filme, e para você também fazer esse manejo da dose que o filme vai ter, do que pode ser engraçado, que tem que ser a história que ela quer contar, uma história dramática, uma história de evolução, né, de caminho ali daqueles dois personagens. E a Scarlett Johansson é engraçada, tanto ela falando na época, mas principalmente falando agora de como ela enxergava aquilo, porque ela se sentia muito, assim como a personagem se sente, meio retraída, porque ela chegava no estúdio e tava o Bill Murray, eu olhava pro Bill Murray, e o Bill Murray era um cara que tava sempre ligado, assim, 100% no filme, mudando e tal. Às vezes ele tava muito alegre, dando risada, às vezes ele já tava meio pra baixo ou meio bravo, aparentemente. Então ela tinha que lidar muito com isso. Então ela falou que não foi uma filmagem fácil pra ela, mas o filme saiu, assim, muito bem. Eu acho que o Bill Murray é meio dodói da cabeça, cara. Isso é fato. Ele é excêntrico, é assim que se chama em Hollywood. Não, ele não é bilionário, então ele é maluco. Mano, pra mim, ele não tá atuando naquele filme, ele tá sendo ele. Eu imagino o Bill Murray igual aquele filme, tá ligado? É um cara ranzinza que de vez em quando tira umas risadas, que de vez em quando tá aí pra nada, tá ligado? Eu imagino que o Bill Murray é daquele jeito, saca? Tipo, Feitiço do Tempo, eu não consigo imaginar cara. É o Bill Murray sendo ele mesmo a ponto de brigar com o amigo dele, sabe? Bem isso. E, cara, tipo, o que a gente acabou de comentar da Scarlett Johansson, o jeito que ela se sentiu, assim, olhando muito escrotamente do lado do diretor, cara, é isso que eu comento da sorte que a Sofia deu. Que sorte ela deu, tá ligado? Porque naturalmente a atriz estava no mood do personagem, tá ligado? E pra um diretor, eu acho que isso nada é melhor do que isso, porque você ter os dois atores principais naturalmente dentro do que o escopo do personagem é, saca? E aí sai brilhantemente pros dois autores. Tipo, eu chuto até que pra ela foi muito difícil de fazer, mas quando você olha em tela, e eu até brinco com isso, eu acredito que quando a Sofia Coppola olhava a edição, vai ter sido uma coisa muito natural montar o filme, porque como os dois personagens estão dentro dos atores e os atores estão dentro do personagem de forma tão simples e tão fácil, a história se desenvolve com tranquilidade, saca? Então, as sortes da vida, assim, por uma diretora como ela, nesse sentido. Isso é bem notável, cara. Além desse mood dos personagens, né, de tudo dar certo, tem toda uma questão também de dificuldade que ela teve pra gravar, porque o filme tem muita cena curta, tem muito lugar que eles não podiam gravar, então tinha que gravar correndo, e dá pra ver que a câmera é tremida várias vezes. Mas aí, isso é maravilhoso. Porque eles não podiam ficar naqueles lugares lá na estação de metrô, dentro das lojas. Não, o Patinco, mano. Eu não sei como o Yakuza não brotou ali e falou: o que vocês estão fazendo aqui, mano? Exatamente. Essa cena dá um cagaço, cara.
Eles não podiam gravar mesmo, eles gravavam assim, correndo. Se fosse hoje, não gravava. A Konami não ia deixar não, cara. Não, mano, assim, eu não tô brincando. Eu amo, um dos motivos de eu amar muito esse filme é que esse filme ele é tão baixo orçamento que parece que, tipo assim, eu posso fazer aquele filme, tá ligado? Aquele filme pode virar um curta-metragem, entende? Porque é muito isso, cara, é pegar a câmera e aí, irmão, vamos gravar onde? Ali. Pô, mas não dá pra gravar ali. Vai dar. Vamos, tá ligado? E aí, tipo, eu imagino o pessoal de produção, tipo, cara, como é que a gente vai gravar essa porra? Vamos gravar assim. Ah, como é que vai dar? Ah, não sei. Tem que gravar. Tem o Bill Murray, irmão. O Bill Murray tá aqui, tem que gravar essa porra. E foi uma filmagem rápida, né? Se eu não me engano, assim, eles comentam que 27, 28 dias eles gravaram tudo. 3 semanas, eu acho que foi um processo desse, tá ligado? É muito rápido, né? Corrida. Pra filmar, mas também pela necessidade. Por quanto tempo eles continuam ficar lá e quanto tempo o Bill Murray ia conseguir ficar lá também, né? Porque eu acho que ele não ia. Isso, tipo assim, levando em um escopo normal de cinema independente, 3 semanas é o escopo normal, tá ligado? Tipo, não foge muito do que é a produção, não. O que eu acredito que eles otimizaram muito foi, tipo assim, gravar pra caramba dentro do hotel, tá ligado? Tem muita cena dentro do hotel, né? Então, eu acho que isso deve ter facilitado, em certo sentido, a produção, fora as cenas externas, né? E, cara, tipo assim, puxando já um assunto aqui, se vocês me permitem, a gente já comentou, né, que tem essa questão da cultura japonesa e tudo mais e tal, mas uma coisa que me abrilhanta o olho nesse filme é como Tóquio, pra mim, é um personagem do filme, saca? Pra mim, é absurdo nesse sentido. Ele é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, eu tava pensando depois, de que retratam uma cidade, um local, que é importantíssimo pra narrativa que tá sendo contada e por como eles colocam as pessoas naquelas situações, naqueles locais e colocam como fundo e você entende como a cidade funciona e, óbvio, eles são estranhos, né, a cidade, então eles estão toda hora observando, vendo aquelas cores, vendo aquela cidade, vendo aquelas pessoas, e o filme ele te ambienta muito, você entra totalmente no ambiente de Tóquio, você fica, pô, acho que Tóquio não é tão mais estranho assim, pra mim, quando eu for até lá, se acontecer um dia. Fé nos seus sonhos que você vai, cara. Cara, com certeza. Porque um dia chegamos lá. Aí eu vou tocar num outro ponto do roteiro que me pega um pouco, que é justamente na construção da personagem da Scarlett, a Charlotte, que ela, se eu não me engano, é dito no filme que ela tem por volta de 22 anos, né, recém se formou em filosofia e etc. E ela com 22 anos já se acha uma perdida na vida, sem nada pra fazer. Irmão, tem gente com 40 que não sabe o que fazer da vida ainda. Eu acho que é uma cobrança, assim, tanto quanto exacerbada das pessoas e... Nossa, mas eu acho que é muito real essa cobrança. Não, infelizmente. Eu acho que é por isso que me toca tanto, sim. Porque, cara, com 22 anos você não tem obrigação de saber da vida, sabe? Você ainda tá aprendendo, você não tem que definir a sua vida com 22 anos, tá ligado? Então, assim, mas é um ponto que me tocou porque é coisa que a gente vive no mundo real, infelizmente, sabe? Sim, pra caralho. Sim. Cara, eu vou até dar um exemplo pessoal, tipo, a minha ex-namorada, eu comecei a namorar ela tinha 20 anos, tá ligado? Desde que eu comecei a namorar ela, eu ouço ela reclamando sobre esse tipo de coisa. Desde os 20, entende? E foram 6 anos de namoro. Então, desde o primeiro ponto X até o ponto Y foi assim, tá ligado? E é normal, cara, tipo, infelizmente, ainda mais numa sociedade como a gente vive, né? Sociedade super acelerada de consumo. Aí, irmão, aí que a crise existencial bate aos 22, aos 25, aos 30, aos 40, mano. E aí, psicólogo, velho. E aí tem um aspecto que eu acho legal do filme, que é o paralelo com a cultura japonesa em relação a isso. Sim, lá é notório. Isso. É notório, por exemplo, você não passou na faculdade no primeiro vestibular, você é a vergonha da família, sabe? Aí você tem que se matar, que fazer não sei o quê. Gente, com 22 anos ninguém sabe de porra nenhuma. Não é só no Brasil, no Japão, no mundo inteiro, cara. E cara, eu acho muito legal, porque, tipo assim, como a gente falou, e eu adorei, acho que o termo que o Iberton usou de contraste, né, que o filme traz, que ele também consegue contrastar essa cultura japonesa, né? Porque a gente tem as cenas do clássico lá, né, que a gente acabou de comentar, da montagem do Parque de Flor, lá do templo e tudo mais e tal, e aí você vira e tá lá o Pachinko e tá lá, tipo, as festas que elas vão com os amigos, tá ligado? As festas super doidas lá, cantando karaokê, o caceta, tá ligado? Uhum. E aí você consegue contrastar o moderno com o novo, e você também consegue contrastar essa pressão, saca? Tipo assim, momentos que você se sente um merda, mas momentos que você precisa soltar a vida, se libertar, esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma passagem muito boa que exemplifica isso, que é o momento que o Bill Murray, ele tá com a camisa invertida, sabe? Sim.
Sim. E ele fala, foda-se, ele só arranca o negócio e vai embora, tá ligado? É isso, entende? Tipo, eu acho que essa linguagem de contraste que a Sofia Coppola conseguiu montar nesse roteiro dela, dá esse charme, dá essa construção e ao mesmo tempo dá aflição, saca? Essa aflição que eu acho que o Anderson acabou de comentar, de você se colocar muitas vezes no lugar dos dois personagens em certo sentido. Porque eu acho que todo mundo já passou por um momento que, tipo assim, que não sabe o que fazer da vida, ao mesmo tempo que muita gente já passou por um momento que, tipo assim, tá de saco cheio do que tá fazendo, saca? Que aquilo ali não serve mais pra nada. O cara, a primeira cena dele, ele tá recebendo um fax porque ele perdeu o aniversário do filho, de novo. Eu acho que é um filme com esses dois personagens que os momentos é fácil de você se identificar com alguma passagem, com algum sentimento, com algum acontecimento ali dos dois. Então essa relação se cria mais fácil quando você assiste o filme. Obviamente tem gente que pode assistir e pode falar assim, puta, eu sei tudo que eu sei a minha vida desde 18 anos, então deu tudo certo, enfim, sua vida deve ser muito chata. Essa pessoa se chama herdeiro. Ou deve ser um milionário, né? Alguma coisa assim. Mas é muito fácil você se identificar com algum ponto do filme, alguma coisa, pô, eu já passei por algo parecido, pô, já me senti assim. Pra mim, um aspecto assim que eu achei que pegou mais assim dos dois personagens é que eles compartilham a solidão, né? Mesmo ela, por exemplo, ela tá lá com o namorado, não sei nem se é o namorado ou o marido na história. É o marido. Ela tem tipo meio que uma dúvida se ela casou. Essa questão de também, por causa da idade, se ela casou já cedo demais, se ele é realmente o marido perfeito pra ela e tal. Não é. Dá pra você pegar essas dúvidas, sabe? E ao mesmo tempo, ele, o Bob, que é o personagem do Bill Murray, ele também tá naquela que, tipo, pô, já é casado há 20 e tantos anos, a família dele talvez nem sinta tanto assim a falta dele quando ele sai. Os filhos já são crescidos e não sei o que lá. Tem todo esse contraste dos dois compartilharem, tipo, meio que a mesma solidão também com relação aos relacionamentos deles, amorosos, assim, mas que ao mesmo tempo não dá. Eu pelo menos não senti no filme aquela questão de, pô, eles são o amor verdadeiro um do outro. Pra mim não, sabe? Pra mim é muito mais uma questão de... Em nenhum momento... essa é uma parte boa também que eu acho legal. Que em nenhum momento o filme vai cair no óbvio e falar, eles vão encontrar o amor um no outro. Não, cara, eles encontraram um companheirismo, sabe? Exatamente. Eles estão passando pela mesma coisa em pontos distintos da vida de cada um deles. E o que eu acho legal é essa questão que é uma coisa momentânea, sabe? É aquele momento. Aqueles dias, é aquele momento que aconteceu aquilo, que eles se encontraram e foi isso, sabe? E você assiste o filme com essa sensação, né, de que é uma coisa que vai terminar ali em pouco tempo, né? Eles estão numa crescente de conhecimento um do outro e de preenchimento de um vazio que um tem e o outro tem, e de alguma forma eles conseguem se conectar em esferas, em lugares opostos totalmente, seja por idade, seja por tempo de vida, seja por carreira, e se conectam de uma maneira muito natural e necessária também, um necessita do outro, né, e enxergam aquilo ali, e você toda hora sabe que uma hora aquilo vai acabar, você só fica pensando em como aquilo vai acabar e como eles vão se separar. E é interessante, cara, que tipo assim, pegando estrutura de narrativa de roteiro, né, o porquê esse roteiro da Sofia é tão diferente assim, tão próximo da gente. Porque quando a gente vai fazer a construção narrativa mais tradicional, né, você tem que ter um ponto de quebra do personagem, né? Tu tem um ponto de quebra e se for pra narrativa da jornada do herói, por exemplo, você vai ter a chamada, né? Esse tipo de coisa. Numa outras narrativas, tu tem outras construções. Mas normalmente tu tem um ponto que você tem que quebrar o personagem principal e dar defeitos pra ele e construção. E esse roteiro da Sofia, ele é tão diferente por quê? Porque ele quebra os dois personagens logo de início, que é a solidão, né? A gente consegue perceber isso. Ao mesmo tempo que tem a estranheza do local, mas é a solidão ao mesmo tempo que une os dois personagens, né? Então, o ponto de quebra também é o ponto de união que starta a transformação dos dois. Então, você tem essa diferenciação de como ela conseguiu construir essa narrativa. E eu nem acho que foi proposital, assim, quando ela estava escrevendo. Eu acho que foi muito mais emocional nessa perspectiva. Mas aí é o ponto onde que eu acho mais diferente a narrativa da obra, né? Sem contar as outras questões que a gente já tá comentando aqui da transposição de toque, dos dois personagens, esse tipo de coisa. Mas esse ponto eu acho muito, muito interessante. Porque ao mesmo tempo que existe o contraste, existe a união na mesma narrativa, né? É melhor ser sozinho
em par do que ser sozinho, solitário, né? Tem alguns estudos até que falam que o filme dá uma flertada, assim, um pensamento que talvez não fosse tão debatido na época, que é a depressão, né? Dá uma flertada com esse possível sentimento dos personagens ali, que eles podem estar num estado ali, mas ali não era um tópico tão discutido como a gente discute hoje, a patologia da depressão, como a gente conhece, como muita gente enfrenta. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito disso que o Carlos estava falando, é depois que ele já comentou inicialmente lá da história do Spike Jonze e da Sofia Coppola, isso, mano, quando eu li essa história eu falei, nossa, mas isso cresceu o filme pra caralho, de uma maneira muito pessoal pra diretora. Falou, essa história é muito legal de bastidores, assim, muito triste pra eles, né, que deve ter vivido na época, não deve ter sido nada agradável, mas é muito legal pra engrandecer o filme ou trazer uma perspectiva diferente da história. Bem, cara, então eu vou nesse. Eu tenho certeza disso, cara. Porque, como eu comentei, quando você faz a coisa muito pessoal, né, você tem muito mais, como é que eu vou te dizer, propensão, né, e sabedoria do que você tá falando, tá ligado? Mesmo que não seja raciocinável isso, entende? Mas no âmago da Sofia, ela tinha muita noção do que ela tava montando naquele filme, saca? De como ela tava querendo apresentar aquela história, aquele ponto de vista dela, né? Do desenvolvimento dos acontecimentos e tal. Então, cara, eu não duvido, seriamente, que, tipo, existem passagens do filme ali que ela tenha vivido com toda certeza, saca? Igualzinho, entende? Por mais que tenha características de narrativas que ela gosta de colocar, por exemplo, as cenas dos personagens sempre sentados olhando pro nada, né? Seja dentro do trem, seja dentro de carro, esse tipo de coisa, que eu acho que são cenas lindas pra caramba. Isso é uma característica de narrativa dela própria, como diretora, né? Tem isso depois no Maria Antonieta, tem isso já no Virgens Suicidas e em outros filmes dela. Esse distanciamento da realidade, né? Por meio de você conseguir olhar por fora. Mas, tipo, eu tenho certeza que existem cenas em específicas ali que ela tirou da própria vida, tá ligado? Tipo, esse momento aqui, a personagem da Scarlett Johansson vai falar isso, vai sentir isso, porque é o que eu senti. E ponto. Saca? Muito certeza. Mas qual é a história com o Spike Jonze, que eu não sei, sabe? Eu não li. Ah, tá. Bem, eles eram casados, né? A Sofia Coppola e o Spike Jonze. E o Spike Jonze já era um cara, assim, mais requisitado. Ele fazia videoclipe pra caramba, já tinha filme e tal. Ele tinha feito Quero Ser John Malkovich, 99. Quero Ser John Malkovich. Era um cara requisitadíssimo pra videoclipe, né? Ele fazia vários videoclipes. E, basicamente, ela vivia uma relação parecida com a Charlotte, de que o marido tá saindo lá pela porta pra fazer o trabalho dele e ela fica ali esperando no hotel. E tanto que o filme, acho que ela perde a separação um pouco depois, ou um tempo depois de que sai o filme, né? Eu acho que é um ano depois, uma coisa assim. Depois, assim. E muita gente fala que ali a Charlotte é muito do que ela viveu enquanto ela tinha relação com o Spike Jonze. E não foi um término assim tretado, eles são amigos até hoje. E muita gente fala e comenta, e depois pode procurar no YouTube, assim, tem vídeos, ensaios muito legais que falam sobre isso, que é você pegar o Lost in Translation, Contos e Desencontros, e o Her, que é um filme do Spike Jonze com o Joaquin Phoenix e com a própria Scarlett Johansson, né? E tem ali, muita gente lida o filme, o Her, como uma resposta, não uma resposta, mas um entendimento do Jonze daquela situação que ele viveu 10 anos atrás, né? 10 anos, o filme sai 10 anos depois do Lost in Translation, e realmente tem cenas assim que são muito parecidas, né? Tem umas coisas bem que quase que se sobrepõem e que se encaixam. Então é uma história muito, muito enriquecedora pro filme, quando eu fiquei com muita vontade de ver o Her depois. E curiosamente, a voz pela qual o personagem se apaixona em Her é da Scarlett Johansson, né? Sim, exatamente. Parece muita coisinha de picuinha, mas eu não acho que seja, mas... Não é. Dizem que eles são amigaços até hoje. Inclusive, a história que a princípio é apresentada no filme da suposta traição nunca foi confirmada pelos dois, mas também nunca foi desmentida, tem esse detalhe. Ou seja, né? Mas é um entendimento muito legal, né? E conversa com a história do filme, né? Depois você vê isso, você percebe realmente, tipo, dá pra... com certeza algumas as cenas praticamente da Short tem muita coisa que ela deve ter passado, cara. Não é possível, sabe? Agora, eu tenho uma pergunta aqui.
não é muito white people problem. Dois estadunidenses estarem no Japão e reclamando que as coisas não estão em inglês, cara. Ah, pra caralho. Muito que pariu, né, velho? Sim. Isso sim. Isso é muito. Isso tanto muito. A cena do restaurante, né? Que é a mesma foto pra tudo. E só tem os escritos em japonês. Fala assim, pede qualquer um aqui. É tudo a mesma coisa pra mim, né? Tipo... É a piada do japonês, é tudo igual. Pra exemplificar isso que você tá falando. Talvez hoje nem seja assim, né? Talvez eu acho que lá pessoas... Não, mas eu falo justamente do ego, sabe? Não, sim, não, eu total, tenho que estar no interior da Malásia, eles têm que falar inglês. 100%. Sim, mas cara, americano é assim, né? Vamos ser sinceros. Sim, americano e não. faz parte do título também original, que... Puta que pariu, esse título em português entra naquelas traduções porcas, cara. Sim, total. Mas assim, eu até acho meio difícil você transcrever o nome do filme pro Brasil. Porque, tipo assim, Perdidos na tradução é meio zoado também. É que na época não tinha esse conceito. Hoje já tem. Deixa no original, gente. Não faz mal. Ah, mas é muita palavra em inglês pra deixar no original. Não ia deixar... Não, caralho, Vinícius, meter, tipo, são 3 Lost palavras, in Translation, cara. Alguma coisa, tá ligado? É isso. Entendeu? Sim. Lost in Translation, Perdidos em Tóquio. Perdidos em Tóquio, é isso. É um filme de Velozes e Furiosos agora. Quer dizer, nem tão velozes, nem tão parados e deprimidos poderia ser o nome desse filme. Mas é verdade, né? Tipo, assim, eu não acho o título ruim em português. É porque você tá pensando na tradução, né? Se você vê e fala, pô, não tem nada a ver com o conto. Mas, enfim, tem a ver com a história, né? Isso é fato. Mas isso é verdade. O título original, ele é parte fundamental também. É muito bem pensado pra história que eles estão contando, né? Sim. Que ele conversa tanto com a história dos personagens como a própria questão da expressão, né, de tradução, né, coisas que você traduz e se perde ali por causa de cultura, por causa de língua, porque não consegue traduzir exatamente ao pé da letra, que é muito da parte cômica, né, que tem no filme. Sim, e outra parte que eu tenho que tirar o chapéu porque é uma crítica que certamente 99% dos americanos não entenderam, que é a crítica da fama, que é a personagem da Anna Faris ali, que é a busca pela fama eterna, faz qualquer coisa, é aquela coisa assim, cara, aquela cena dela falando de anorexia aqui é autoexplicativa, aquela parada, sabe? É de você ver de uma cultura que é obcecada em ser famoso, ainda mais agora, aí fala muito mais com os tempos atuais, onde todo mundo, a maioria das pessoas quer fazer alguma coisa pra ficar famoso rápido, sabe? Independente do que seja, independente se tem qualidade ou não, qual assunto que seja. E aí, essa eu acho que é uma crítica até atemporal e que calhou na época do filme e que agora funciona melhor. E falando nisso, né, acho que os 2 pontos principais do filme, que é a questão, assim, da solidão / depressão que a gente tá comentando, e essa crítica que você acabou de comentar, elas envelheceram muito. Na verdade, pra mim, esse filme envelheceu bem pra caceta, tá ligado? Ele faz mais sentido hoje do que na época, nesse sentido, né? Tirando o fato que hoje em dia você tem Google Translator, você pode botar o Google Translator e ler o porra do cardápio em japonês, né? Tem esse detalhe. Mas... tirando isso, eu acho que os temas principais do filme, assim, eles envelheceram muito bem, até porque hoje em dia eles vão se tornar temas atemporais nesse conceito, né? Um outro ponto que eu acho que também conversa muito com o filme é tanto o encontro dos personagens, né, da Charlotte e do Bob Harris, a própria Sofia Coppola e o Bill Murray, é um caso interessante que a gente conversou, de ajuda mútua também, né? Se você vê por trás das câmeras, eles conversando sobre isso, a Coppola também era uma cineasta que já tinha tido um destaque com Virgens Suicidas, mas eu acho que ainda o pessoal pegava no pé dela por causa do Poderoso Chefão 3. Isso marcou muito ali no começo da carreira dela. Cara, não se fala de Sofia Coppola como atriz, desculpa. Não, isso marcou muito ela negativamente, e também ela levar esse título era uma coisa muito pesada pra ela. Eu acredito que devia ser muito pesada pra ela, porque ela sempre foi uma mulher, uma artista que se considerava assim mediana e tudo. Ela falava mesmo assim, eu achava que ela não era muito boa nisso, muito boa naquilo, até que realmente ela embarcou na direção, né? Encontrou aquele caminho pra ela. Então, o Lost in Translation é um filme que, trazendo o Bill Murray, que também era um cara que até hoje, vira e mexe, ele tá em noticiários que não são relacionados diretamente a cinema e coisas boas, foi uma ajuda mútua pros dois, né? Muito parecido também com o que eles vivem aqui no filme, né? Os personagens principais vivem. Não tem pressão maior de ser filha de quem ela é, velho. Não, tem um moleque no mundo que tem uma pressão maior, que é o filho do Agüero, tá? Só pra deixar bem claro. O moleque é filho do Agüero, neto do Maradona,
E o padrinho dele é o Messi. Pode ser. Talvez. Esse moleque é, assim, é outro patamar de pressão. Eu indico ele nem chegar perto de uma bola de futebol na vida dele, tá ligado? De resto, irmão, acho que o dela é foda. Sem dúvida. Mas eu já vi uma entrevista dela também falando que, tipo, o ato de escrever Lost in Translation e nessa época também, todo o sentimento que ela tinha, esse sentimento que a personagem tem aos 22 anos não saber o que fazer, que a vida tá uma merda, esse tipo de coisa, vem muito disso aí também. De ela sempre ter sido julgada na época do Poderoso Chefão 3, ela nunca ter conseguido encaixar muito bem na indústria, sempre se achar mediana, então ela nunca achar um caminho, saca? E ela mesmo fala que pra ela, em certo sentido, o filme também foi uma virada, por mais que ela já tivesse tido um sucesso bem importante com Virgens Suicidas, sim, fazer um filme tão pessoal pra ela como foi o Lost in Translation, com a participação de um ator tão famoso como era o Bill Murray, e conseguir tamanho sucesso a ponto de conseguir um Oscar e conseguir todos os resultados que ela teve, foi uma virada de chave pra ela também nesse sentido, né? Então, tipo, como até história de vida nessa perspectiva, o filme todo se encaixa nessa construção. É até meio engraçado falar isso, mas é a realidade. Não, são vários pontos fora da tela que engrandecem a obra de alguma forma, né? Ou pelo menos te fazem ter um olhar diferente por várias coisas que acontecem ali, né? E eu acho que isso é sempre uma coisa muito enriquecedora e muito legal de você ler e descobrir e depois reassistir com outros olhos o filme ou parte dele, né? Pra você entender melhor. Uma coisa que é muito discutida é engraçado como as pessoas se apegam muito a realmente detalhes, ou então as pessoas têm aquela necessidade uma coisa que eu acho mais abominável hoje em dia é o tal do final explicado. Eu acho que as pessoas se pegam muito nisso. É uma coisa que a gente até comentou aqui de que cada um tem uma perspectiva, uma visão, consegue entender de alguma forma. Aqui tem muita gente que enche o saco da Sofia Coppola em entrevista do que o Bill Murray falou no final do filme, no ouvido da Scarlett Johansson. É uma coisa assim que as pessoas tá de sacanagem. Pegam muito no pé, falam em entrevistas, assim, quando o filme completou 10 anos, eu acho, ela deu uma entrevista lá, perguntaram de novo e ela comenta que aquele sussurro lá nunca tinha intenção de ser alguma coisa de fato, né? Tem um texto escrito, deve ter alguma coisa que ele falou, obviamente. Tem pessoas que o pessoal é meio maluco. Olha essa teoria. Não, bem, os caras já tentaram fazer leitura labial, tentar entender e tal, saem umas frases ali, meio de acordo com o filme, mas tem maluco no Reddit que escreveu lá que o Bill Murray é o marido da Scarlett Johansson que voltou no tempo pra falar pra ela não ficar com o marido dela porque o casamento dela é uma bosta. Olha essa teoria, que maluco. Meu Deus, velho. Eu tô falando, é sério, as pessoas estão longe. Parece a teoria do maluco que esfaqueou o Bolsonaro, mano. Que maravilha. São as coisas assim muito malucas, mas as pessoas se apegam muito a isso. Vocês acham, de alguma maneira, que tinha necessidade de saber o que ele falou? Foda-se, meu irmão. Ou isso realmente, de fato, não é nada importante? Não, pra mim, indiferente, sabe? Cara, na verdade, pra mim, você não saber é a perfeição pra aquele final. É porque, acho que a própria Sofia já falou isso e eu concordo com ela nisso. É uma coisa íntima entre aqueles dois personagens. Então, quem tá assistindo a história não saber faz sentido pra história. E bom, acabou. Sei lá, cara, eu odeio as pessoas ficarem reclamando sobre isso, não, eu tenho que ter tudo explicadinho e tudo mais e tal. Eu boto muita culpa em Christopher Nolan nesse sentido, tá? Que ele explica tudo no filme dele. Mas cara, eu não faço... Na verdade, esse filme, assim, ele é uma coisa odiosa pra quem gosta de tudo explicado, né? Porque é um filme super contemplativo pra caralho. Então, explicar as coisas é uma coisa que Sofia Coppola nesse filme não quer fazer, entendeu? Sinta e pronto. Falando assim, tudo que a gente já vê e conhece, o americano médio é isso, cara. Se não tiver desenhadinho, letra por letra, ponto por ponto, o cara vai reclamar, sabe? A crítica vai ser focada só nisso. Aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura também, o que eu acho equivocadíssimo, mas é isso aí, cara. Filme explicado demais também estraga uma experiência inteira, sabe? Engraçado que a própria Sofia Coppola também fala que isso pode ser não só... Assim, pra mim é uma perfeição aquele final, realmente não precisa saber de nada, isso é meio ridículo até se você pensar que tinha que ter alguma coisa ali. Mas isso pode ser até uma coisa entre o próprio Bill Murray e Scarlett Johansson, né? Pela experiência que eles tiveram de fazer o filme e tal, ali, pode ter sido qualquer coisa literalmente. Ela pode ter falado assim, pô, adorei aquele restaurante que a gente foi semana passada. Qualquer coisa, entendeu? Pode ser até entre os... Ela fala que pode ser até entre os dois atores que participaram do filme, mas que acrescenta demais pra toda a construção que foi feita até ali. Eu acho que o Bill Murray chegou ali e perguntou pra ela, quanto tu ganhou no patinho com ontem, mano?
Deve ter sido alguma coisa assim, cara. Não, imagina o Bill Murray falando alguma coisa ali. Eu tenho certeza que foi uma piada escrota, mano. Nossa, pode. Tem chances de ter sido. Mas eu acho que, não sei, a cara dele foi muito fraterna, vamos dizer assim. É bem possível que seja uma coisa bem legal. Tipo, mandou bem pra caralho nesse filme, hein, filho? É um bagulho assim. Uma coisa que eu lembro falando disso, tem um episódio na segunda temporada do Seinfeld que se passa todo dentro de um restaurante chinês, na recepção, enquanto eles estão esperando uma mesa. O episódio inteiro acontece ali. E eu lembro que muita gente fala: ah, mas o episódio não tem desenvolvimento. Ah, não acontece nada. E é justamente isso. Ele quebra toda a estrutura vigente de sitcom, pega um contexto que em 99% dos casos não daria nada e produz um episódio que é uma obra-prima. É um dos melhores episódios da série. Então, o filme, ele faz exatamente isso, cara. Ele pega um momento muito específico. Ele não precisa ser uma obra grandiosa, épica, pra apresentar a história que ele quer apresentar. Na maior parte da nossa vida, cara, as histórias acontecem nesses pequenos momentos. Um dia, uma semana, um mês. Você não tá vivendo essa coisa de epicidade a sua vida inteira, cara. Cara, às vezes só um momento é aquele ponto que é interessante, sabe? É aquele momento. Se liga só, isso aqui é muita pesquisa, hein, gente? De você só pode ser de muita pesquisa. Naturalmente muita pesquisa. Não viria. Não, bem, eu não sei nem se isso é verdade, né? Mas assim, lendo sobre o filme, eles trabalham muito o conceito do Nietzsche, que é de conceito de felicidade volátil. Já ouviram falar disso? Já, porque eu gosto do Nietzsche, cara. Então, é aquele conceito que na vida a verdadeira felicidade só pode ser experimentada em momentos pontuais. Você nunca tem um momento de felicidade muito grande, né? Que perdura. Esse filme também, se você pensar, depois eu falei, mano, isso aqui faz total sentido com o filme, né? Sim, na verdade, se eu não me engano, essa teoria do Nietzsche, ele vai basilizar essa teoria em Maquiavel, tá? Só pra ter uma noção. Que é a estrutura de felicidade e desastre que Maquiavel faz, o gráfico de estrutura de... Nossa, eu tô indo muito longe nesse podcast, né? Meu Deus do céu. Tá demais. Não, continue, cara. Nicolás, o Maquiavel é um parente distante, meu. Então, cara, é só pra explicar, tipo, o Maquiavel, ele fez um gráfico de desastre barra felicidade, é o que eu chamo hoje em dia, mas tem um outro nome mais específico, tá? E, tipo assim, ele explicava isso pra gestão de reinos, assim, e tal. Então, o que ele mais ou menos ele dizia? Que o ser humano, ele tem noções perceptíveis entre felicidade e o desastre, ou então a infelicidade, né, nesse caso. Então, o que ele apresentava? Ele apresentava que se você vai fazer algo feliz ou algo bom para algum povo, o comandante daquele reino, você tem que fazer isso aos poucos, porque as pessoas vão ter gotas de felicidades e aí elas vão se sentir satisfeitas a todo momento. Se você vai fazer algo ruim, você tem que fazer de uma vez só, porque a percepção de infelicidade é muito maior do que a percepção da felicidade. Então, você fazendo de uma vez só, no longo prazo, as pessoas vão sentir menos essa infelicidade, entende? Então, Nietzsche puxa essa teoria para apresentar que, na verdade, dentro da construção da nossa vida, nós vamos ter pequenos momentos de felicidade baseados nessa nossa percepção, onde que nós temos uma percepção mais forte da infelicidade do que da felicidade. É a teoria do tirar o band-aid. Tirar o band-aid, né, cara? Uhum. Isso mesmo. Mas explica também um pouco a questão da expectativa. Justamente quando você entrega alguma coisa muito grande, aquele passa a ser o padrão e todo mundo vai esperar aquilo sempre. Qualquer coisa que vier a menos daquilo, cai no ponto que tá incompleto ou a pessoa acaba ficando infeliz. Então você saber dosar isso te mantém num estado gradual de felicidade, ao invés de você simplesmente vamos fazer tudo agora e o resto que se foda depois, sabe? Nossa, essa questão da expectativa é total relacionada aqui ao que a gente tem no cinema, né? No cinema é uma das artes que a gente tem mais essa expectativa. E alguns diretores caíram feio perante a isso. Sim. Isso. Inclusive, gente, fica aqui até uma ideia de pauta pra vocês, que é a questão do o quão tudo tem que ser épico hoje em dia no cinema, tá ligado? O quão a narrativa épica é necessária hoje, quantas pessoas só esperam isso hoje no cinema, tá ligado? Graças a Marvel. É bem isso. A Marvel extrapolou isso de uma maneira, cara, que fica... A gente assiste outros filmes baseados em HQ que são menores, mas que assim, se não corresponder um padrão Y definido pela Marvel, não sei o que, o filme não presta. E muitas vezes não é isso. A Marvel tá se perdendo na própria grandiosidade que ela criou, que tá lançando um filme bunda aí, uns anos pra cá, não é o cast hoje. Bem, vamos esperar a Sofia Coppola dirigir um filme da Marvel, quem sabe? Eu não duvido. Mano. Pode trazer, fazer uma coisa muito, muito louca, muito mirabolante,
extravagante, muito diferente. Chloe Zhao já foi, né, mano? Mas assim, outra época de carreira, né? A Chloe Zhao, ela, depois vai vir a Patty Jenkins, sabe? Vai bem, vai acho vir que é isso, tudo, eles vão comprar todos os atores, diretores, todo mundo, cara. Ah, não, isso é fato. Vai ter um filme da Glória Pérez, fica esperto. Não é o Carlos. Vai se passar no Rio de Janeiro. O X-Men brasileiro lá, como é que é o cara que eu até esqueci? Mancha Solar, sei lá. Vamos ter um filme de mutante. Mas galera, acho que é isso, né? Calma aí, só um último comentário que eu me lembrei. Assim que eu tava assistindo o filme, o personagem do Bill Murray, ele é um ator que vai fazer um comercial no Japão, então eu só me lembrava dos comerciais do Tommy Lee Jones. Os comerciais que ele fez lá pros negócios japoneses é muito bom, cara. Isso foi antes ou depois do filme? Acho que foi antes, né? Bem antes. Sei lá, velho. Só sei que eu me lembrava daquilo, tá ligado? Eu lembro do Tommy Lee Jones velho, então não sei quando foi. Sim, eu não penso nele novo. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Talvez até tenha muito desse ponto, né? Não sei se foi só ele que fez, mas assim... eu lembro dos comerciais normal, do Ichiban, do Joey Tribbiani em Friends, cara. A mesma pegada. Sim. Lipstick for Men. Isso mesmo. É uma coisa normal até, né? Desses atores americanos, ele fazer grandes comerciais ali. E quando aparece no filme o programa japonês, o Carlos até comentou do programa de Cristiano Ronaldo, mas isso é bem normal. Artistas musicais, grandes atores vão lá e participam desses programas, e é exatamente aquilo. Você fica até meio com vergonha alheia, sabe? Nossa, o do Cristiano Ronaldo é muito vergonha alheia, gente. Por favor, gente, vejam esse vídeo no YouTube. A cara do Cristiano Ronaldo é uma das melhores coisas que você vai ver na tua vida. Tipo, ele tá com nojo de estar lá, tá ligado? Quando entra a escola de samba, então, as passistas, aí ele é de chorar, velho. É incrível. Olha, só pra terminar aqui do filme, gente, ver esse filme, cara, se vocês não se apegarem ao filme, esse tipo de coisa, só vejam porque esse filme é lindo. Lindo, lindo. Eu acho esse filme absurdamente lindo. Principalmente no quesito, tipo assim, de como ele consegue fazer coisas pequenas parecerem gigantes, tá ligado? É uma cena que ficou muito marcada, acho que na cultura pop tudo mais, é a cena da Scarlett Johansson sentada no vidro e Tóquio tá atrás, saca? É uma cena super pequena, saca? Tem trabalhos legais, falando de arquitetura e de urbanismo e de tal, com esse filme, né? Com muitas imagens e paisagens de Tóquio, né? Tóquio especificamente, né? Você está trabalhando ali a cidade. Sim. Só um detalhe, tá, gente? Por que esse filme também é um dos meus filmes favoritos? Eu adoro a estética de Tóquio noventista, assim, tá ligado? Esse cyberpunk lo-fi, tá ligado? Eu amo essas coisas, então tem esse detalhe a mais, esse plus a mais, como eu acho muito legal que tem essa quebra tanto da cidade quanto, por exemplo, quando ele tá jogando golfe, aí tem um monte lá atrás, só que ele... Dá pra ver muito essa estética no Tokyo Vice agora. Sim, no Tokyo Vice. Isso, eu tô doido pra ver essa série. Exatamente, é bem parecido, isso mesmo, porque também a série se passa nos anos 90, né, então é realmente bem lembrado, Everton. Mas acho que é isso, né, galera? Pra gente conversar aqui sobre Encontros e Desencontros. Carlos, cara, muito obrigado, velho, pela escolha do filme. Assim, uma boa discussão. Enriqueceu. Tá falando de um mestre. O cara é mestre de cinema de fato, né? Não tô só enchendo a bola. Isso é fato, documentado. Documentado, né? eu brinco que isso tem uns amigos meus lá, o pessoal do Catum, lá do grupo do Catum, que o Vini participa lá também, né? Aí os moleques começaram a gastar e eles, na verdade, eles têm certeza, e eu também tenho, que serviu pra eu, numa discussão de Twitter, eu falar, irmão, cala a boca, eu sou mestre em cinema, tá ligado? É só pra isso. Só serviu pra isso, na verdade, mas é isso. Antes da gente finalizar, Carlos, você comentou do Catum, velho, faz o jabá do podcast, seu trabalho na internet, manda bala. Pô, claro. Vamos lá, então. Acho que é a terceira vez que eu tô aqui no Sofaverso, né? Já pode pedir música, hein? Por aí. Irmão, porra. Entendeu? Juro que eu não faço a cara do Cristiano Ronaldo quando eu pedir música. Mas... Até porque é uma escolha sua, né? Fica meio difícil. É uma escolha do Cristiano Ronaldo também, tá lá. Mas, cara, então, vamos lá. Eu faço parte hoje de dois podcasts de anime, principalmente, e de cultura japonesa nesse sentido. Então, o primeiro deles é o Catum, que é o mais antigo, que tá aí desde 2017. A gente produz podcasts quase semanal, tem uns atrasozinhos, falando principalmente de anime, mas também tem casts de cartoon, onde o Vini participa com a gente, por exemplo, de Gravity Falls, né? E tem mais outros lá de cartoon, e a gente fala de todo o espectro de animação num todo, né? Então, tem filmes de animação, como o Aranhaverso, tem mangás também nesse sentido, vai ter cast de HQ também, então vai ter... A gente pega todo esse aspecto de animação, mais os quadrinhos, né, como um todo, e fala lá no Catum, nesse mundo estranho que é o Catum, né? Mas o foco principal é anime e mangá, né?
Então a gente já falou de Naruto, One Piece. One Piece tem todo ano, né? Mas Naruto vai ter de Yu Hakusho, vai ter de outros lá grandes, Devilman, por exemplo, e por aí vai. E o outro podcast que eu participo é o Mundo dos Animes, que é o MDA, né? Como já deu pra perceber, um podcast voltado para anime nesse sentido. E que faz parte hoje do grupo do NSV Mundo Geek, que sucedeu o Animistic, aí findado Animistic, que também era um outro processo. Então, são 2 sites aí que eu participo hoje em dia fazendo podcast e produzindo sobre essa mídia bem nociva que é o anime. Você foi bem gentil. E bem, tem as lives do Catum também, participei lá do Fã de Belly, foi bem legal. Isso, é verdade. Tem a de Belly, né? A gente participou de Belly. Isso é verdade. Então, legal. Catum, todas as redes sociais, né? Rede social, YouTube. Tô em todos os 2, né? O MDA e o Catum. O MDA não tá no YouTube, tá? O NSV Mundo Geek. E o Catum tá em todas as redes sociais. YouTube, Twitch, Instagram, Face, Twitter. E o MDA também nesse sentido, tirando o YouTube, né? E o Twitch. Show de bola. E antes de dar os recadinhos finais do Sofaverso, vamos deixar aqui pro ouvinte a nossa próxima escolha, né? Clube do Filme. Vamos começar do começo, como diria o poeta. Voltar pra primeira escolha. A primeira escolha foi do Anderson lá, de Grande Lebowski, que te comentou. E vai voltar pra ele mais uma vez. Anderson, que filme você vai trazer pra gente? Deixa pro ouvinte assistir pra acompanhar a gente no próximo episódio. Show de bola, cara. Eu vou falar de um filme, de novo, de comédia, eu sendo bem óbvio, obviamente, que é um filme chamado Meu Primo Vini, filme de 1992. Obrigado pela homenagem. Ainda bem que a gente não é da mesma família, cara, porque você ia fazer muito bullying com você, velho. Mas ele conta a história de 2 jovens viajando pelo Alabama e que são acusados falsamente de um crime. E aí eles precisam chamar o primo de um deles, que é um advogado, que obteve a licença há pouco tempo, pra defender os 2. E o cara é meio que trambiqueiro e tal. É protagonizado pelo Joe Pesci e pela Marissa Tomei. Marissa Tomei, que inclusive ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por causa desse filme. Então, é uma comédia que eu acho maravilhosa e, curiosamente, ela é reconhecidamente como a melhor comédia jurídica já feita e ela é usada em faculdades de direito dos Estados Unidos como exemplo de discurso e oratória no tribunal, cara. Então, fica aí essa minha recomendação de um filme que completou 30 anos agora, em março de 2022. Legal. Então, ouvinte, missão, se você não conhece, assim como eu, não conheci tem no filme, Star Plus. Muito bem, Anderson. O meu primo Vini assiste lá pra gente comentar. Vamos comentar aqui no podcast e você também será muito bem-vindo pra comentar e conversar e escutar o episódio com a gente. Então, no próximo Clube do Filme, vamos falar de Meu Primo Vini. E pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, sei lá. Onde você procurar a gente, onde você gosta de escutar podcast, você vai achar o Sofaverso, vai achar também o Catum, vai achar o MDA, procura lá que vale a pena. E nas redes sociais principais que a gente usa, Twitter, @Sofaverso, Instagram também @Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente por podcastsofaverso@gmail.com. E é isso. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, velho. Acrescentou demais aqui, foi muito legal discutir mais uma vez. Obviamente a gente vai gravar podcast de novo, seja aqui, seja em algum lugar, a gente vai estar gravando e vai estar conversando. E a gente se encontra semana que vem. Valeu. Falou. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Abraço. Tchau, tchau.